Olá a todos vocês ligados no JR, conectados aqui no r7.com. Nosso assunto é a epidemia de coronavírus, que preocupa o mundo diante da gravidade dos fatos. E há muitas dúvidas sobre a doença. Eu tenho dúvidas, vocês certamente têm dúvidas. E como nós avisamos, pedimos a participação de vocês, separamos aqui uma lista de perguntas e vamos esclarecer com quem entende do assunto. O Dr. Marcos Cirilo, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, aceitou o nosso convite. São muitas perguntas, eu já vou partir para elas daqui a pouquinho, mas eu queria só primeiro agradecê-lo por nos receber, mas primeiro começar com a notícia de hoje, de que é uma boa notícia porque diminuiu o número de surgimento de novos casos, o ritmo de surgimento de novos casos na China. Mas não dá para ficar aliviado ainda. Não, a gente não deve ficar. A progressão da doença diminuiu, a taxa de mortalidade diminuiu, era 2,85%, nós estamos com 2,1%, são duas boas notícias. Ou seja, para cada 100 pessoas infectadas, quase 3, 2,85 morriam. Morriam. Agora, 2% das pessoas infectadas estão falecendo com essa doença. Então, diminuiu. Uma diminuição razoavelmente importante em termos de epidemiologia. E o que significa isso? Essa redução no ritmo de novos casos e a redução na mortalidade? Duas coisas. Primeiro, que o mundo está tomando cuidado. As precauções individuais e coletivas estão sendo aplicadas de formas mais robustas. E depois as pessoas estão tomando hábitos de vida melhor, de higiene melhor. Isso faz com que a propagação desses vírus que se transmitem por vias respiratórias seja menor. Em outros casos, como a SARS em 2002 e depois a epidemia de MERS em 2012, é diferente do que está acontecendo agora, porque não se espalhou tão rapidamente, né? Exatamente. Essas duas doenças que você falou, a SARS e MERS, elas tinham taxas de mortalidade maiores, elas matavam mais gente, mas elas ficavam confinadas a regiões geográficas delimitadas. O Corona-19 não, ele se espalhou de uma forma maior e mais rapidamente do que os dois surtos anteriores de coronavírus. São vírus parentes, dizendo leigamente? São todos coronavírus. Esse vírus agora, o Corona-19, ele é muito parecido geneticamente com o vírus da SARS de 2002. Ele tem 85% de semelhança do seu código genético ao código genético do SARS. Primo próximo, então. Primo muito próximo. Vamos às perguntas que a gente recebeu aqui? E no final de tudo a gente fala aqui do Brasil, especificamente. A Vitória Neves pergunta, como começou o coronavírus? Bom, o primeiro relato de coronavírus, na verdade, é de 1935, de um vírus aviário descoberto em aves. Depois, na década de 60, nós vimos que algumas pessoas tiveram contatos com alpacas nessa região da China e tiveram quadros respiratórios. Eles vêm desde a década de 60 tendo quadros esporádicos na população, até que em 2002 a gente teve um número maior, 2012 maior ainda, e agora o número de casos aumentou. Então são vírus que circulam entre animais, o nome é zoonose de animais, e que por algum motivo fizeram a sua mutação, se modificaram e foram transmitidos para os humanos, dos animais para os humanos e de um humano para o outro humano. E o Corona-19? Já se sabe o foco, a origem dele? A Maria C. Silva pergunta, surgiu da dieta chinesa de comer morcegos, cobras? Pode ser, mas a gente não tem certeza. A gente sabe que o morcego é um dos principais transmissores de milhares de vírus, entre eles o corona. Nós tivemos o relato de um caso no começo de dezembro, dia 1 de dezembro, de uma pessoa que não tinha tido contato com esse mercado de animais, de frutos do mar. Foi o primeiro caso em 1º de dezembro. Os outros, a partir de 31 de dezembro, são relacionados a esse mercado. Provavelmente, o morcego seja um dos responsáveis pela característica do vírus que está sendo transmitido agora, muito parecido com outros vírus, corona, que o morcego transmite. E a cobra também. A cobra, provavelmente, alguma relação entre o morcego e a cobra existiu de transmissão aérea e quando você pesquisa a cobra, você encontra vírus também na cobra. Só que o morcego provavelmente é o principal transmissor dessa doença. Hoje, inclusive, falaram de um outro possível animal que é como se fosse um mini tamanduá, que é uma iguaria na China. Sim. Mas não dá para afirmar com certeza. Não dá para afirmar. Isso a gente vê, esse vírus ele está presente em roedores, ele está presente em gatos, está presente em galinhas, em porcos, em morcegos, ele está presente em vacas. Então é um vírus que tem uma distribuição muito grande na natureza. Então qualquer um desses animais pode ser um possível transmissor, né, dessa
doença desse vírus para o ser humano. Olha só, a Maica da Silva está preocupada e ela cita uma situação que talvez muitos brasileiros possam viver semelhante. Ela é do Rio Grande do Sul e ela fala assim: ao lado de casa tem uma área com árvores e muitos morcegos. A gente corre risco quando tem contato tão próximo com esses animais? É a pergunta dela. Bom, o morcego, ele é um bicho muito interessante, porque ele pode conviver com os vírus, pela genética dele, sem ficar doente. Ele convive com quase 2.000 vírus diferentes e ele não fica doente, porque ele voa, é o único mamífero que voa e a temperatura dele altera a relação do vírus com o sistema imune dele, então ele pode transmitir vários vírus sem ficar doente. O contato com morcegos é muito complicado, porque o morcego pode transmitir várias outras doenças. Então eu acho que se existe muito morcego na região dela, próxima ao domicílio, que ela deve chamar as zoonoses para que esse contato seja minimizado. Agora, o Tiago Gazel e também a Carolina Medeiros perguntam: quais são as formas de contágio do coronavírus, esse coronavírus de agora? A gente sabe que esse coronavírus, pensa em gripe, ele é como uma gripe, é de pessoa a pessoa, na hora que eu tuço, na hora que eu falo, na hora que eu espirro, e ele pode ficar durante algumas horas também na superfície. Então, se eu tossi, espirrei, não usei etiqueta de tosse, eu vou deixar esse vírus depositado na superfície por algumas horas. Se alguém tiver contato com essa secreção respiratória... Ou seja, encostou a mão, levou na boca, no rosto... Levou na boca, levou no rosto, levou no olho, pode receber esse vírus que vai se alojar na via respiratória ou até na via digestiva. É a principal forma de contágio. A principal forma de contágio é entre pessoas. Ou, por exemplo, usando talher em casa, compartilhando... Também. Uma pessoa que está com o Sim. vírus, compartilhando objetos pessoais... Então, o que a gente tem que já dizer, se você tiver sintomas respiratórios, não compartilhe copos, talheres, não compartilhe pratos, toalhas com outras pessoas da sua casa, porque você tem a possibilidade de transmitir esse vírus respiratório por esses utensílios para as outras pessoas da sua casa. O Marcão pergunta: é um supervírus da gripe? É como se fosse um supervírus? Na verdade, ele pode ser chamado de um supervírus da gripe, mas é um vírus diferente. O vírus da gripe é o vírus da influenza, esse é um coronavírus. Só que pelo caminho que ele dá no ser humano, agressão importante na via respiratória, né, no nariz, na garganta, no pulmão, muito mais rápido, de uma forma muito mais agressiva do que a gripe, ele pode ser chamado de um supervírus. Ou seja, a gente está falando de uma taxa de mortalidade que preocupa, mas não chegou a ser isso. Não chegou, não está nem perto e provavelmente não vai chegar nem perto disso. A Lídia Mara pergunta: por que os sintomas só aparecem alguns dias depois? Ele fica incubado na pessoa? Todas as doenças, normalmente, você vai ter um período de incubação. Você tem contato com o agente infeccioso, o vírus, a bactéria, o fungo. Isso vai ter uma interação entre aquele agente e o teu sistema imune. De repente, você ganhou, você ficou curada. Você perdeu, você vai ter a doença. E a doença deve demorar entre 2 e 14 dias. E esse tempo é estimado por histórias anteriores dos outros coronavírus. É uma coisa que a gente está extrapolando pelo que a gente teve coronavírus anteriores. O de agora a gente ainda está estudando, mas o período deve ser entre 2 e 14, média de 7 e 10. O Jonathan pergunta: provoca falência múltipla dos órgãos? Também, não é tão comum, né? Porque existem outros agentes infecciosos que te causam falências múltiplas muito mais rápidas. Por exemplo, se você tiver a pensar em febre amarela, em dengue, se você vê febre amarela, causa uma falência de múltiplos órgãos. Muito mais rapidamente. Muito mais rápido e muito mais robusta. A leptospirose. Mas esse vírus vai te levar a uma insuficiência respiratória de uma forma importante. Então, ou seja, o ataque desse coronavírus é, sobretudo, ao sistema respiratório. Principalmente o sistema respiratório. Nós vamos ver alguns efeitos dele, porque ele se liga também no epitélio do intestino. Ele se liga no intestino. Então, você pode ter vômito, você pode ter diarreia. Né? Mas sobretudo, a dificuldade de respirar. Ele vai causar uma reação inflamatória, uma pneumonite, uma reação inflamatória em ambos os pulmões. A Carla Helena e a Priscila perguntam: qual a melhor forma de prevenção? Bom, vamos falar que existem melhores formas. Uma das principais é a higienização das mãos. Se a sua mão estiver visivelmente limpa, álcool gel. Visivelmente suja, água e sabonete. Etiqueta da tosse. Ao tossir e espirrar, lenço de papel jogado no lugar adequado. Você está doente, você não deve ter contato com outras pessoas. Fica isolada. Se você também for ter contato com outras pessoas com sintomas respiratórios, fique a mais de 1 a 3 metros. Use máscara se você estiver doente. Peça para que a pessoa doente use máscara. É isso.
Eu acho que foi super Não, importante a gente responder as perguntas das pessoas, É isso. tirar as nossas dúvidas, né? E se surgirem novas dúvidas, se vier a ser confirmado um caso no Brasil, que é importante a gente dizer isso, não tem caso confirmado no Brasil, tem caso suspeito. E aí, se vier a surgir um caso confirmado no Brasil, voltar a falar do assunto e aí sim muda um pouco o que a gente precisa fazer, né? Eu acho que as abordagens vão mudar, né? A forma de se encarar a doença, a epidemiologia, a transmissão deve mudar e novas medidas devem ser acionadas para que a gente possa conter de uma forma mais adequada. Tá ótimo. Muito obrigada por ter atendido a A gente. gente que agradece, Viu? muito bom. Obrigada demais. Informação é um ótimo remédio sempre, isso- né?